Olá, Shalom, um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal de judaísmo, né? E nesse vídeo eu vou responder as perguntas, né, de alunos, alguns céticos de grupos que eu participo, ateus, tá? Que é uma pergunta pertinente a todas as pessoas, né? Se Deus era onisciente, né, essa é a pergunta, se ele era onisciente, e ele é bondoso e tal, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, se ele sabia que de antemão que o homem iria descumprir o mandado dele, né, o preceito, o mandamento, e ia ser punido por causa disso, tá? À primeira vista, a pergunta, eu estou colocando aqui a pergunta da forma como os céticos fazem, tá? Ou como aquelas pessoas que estão analisando as escrituras com um certo ceticismo, elas costumam fazer, tá bom? Uma pergunta ela pode ser bem guiada, bem inteligente, né? Ela pode ser inteligente ou ela pode ser para poder desmerecer o texto, desconsiderar algumas coisas, tal. Tá? Então eu vou responder, tá? o motivo, e antes de tudo eu queria dizer para você o seguinte, que nós precisamos analisar bem os textos, né? E então assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela a princípio ela não era exatamente uma coisa ruim ela estar no jardim, tá? E uma coisa, Deus disse para o homem o seguinte: de todas as árvores do jardim comerás livremente, ou seja, o homem podia comer de todas, inclusive do conhecimento do bem e do mal. Ele pode fazer isso, ou seja, não é uma restrição da parte de Deus pensar assim, eu vou colocar uma coisa que o homem não pode fazer. Não, Deus falou assim, o homem também pode fazer isso. Eu vou deixar que ele faça isso. Ou seja, eu vou dar liberdade total para ele. Eu vou dar uma liberdade total para ele. Entendeu? Por quê? Porque se houvesse, por exemplo, se de todas as árvores do jardim o homem pudesse comer, tá? Ele só faria coisas positivas, tá bom? Ele só exerceria ações positivas, ele seria como um robô. E disso aí não precisava nem de Deus ter onisciência para isso. Por quê? Porque Deus já sabia de antemão o que o homem ia fazer. Ele ia só praticar atos positivos. Então por que Deus coloca, né, um ato, uma atitude negativa lá no meio? Por quê? Só a partir daí há realmente a escolha, tá? Um lugar onde você pode fazer tudo, somente atitudes positivas, você pode fazer tudo, mandamentos positivos, você pode fazer tudo que te der na cabeça, isso não é liberdade, tá? A liberdade, ela só é gerada através de escolhas, então você precisa ter uma restrição para você poder escolher, entendeu? Não, eu posso fazer isso ou eu posso não fazer. Aí é que está a liberdade de escolha. E é aí é que entra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela traz essa restrição. E a restrição, só isso provoca liberdade nas escolhas. Por quê? Se os homens pudessem fazer de tudo, entendeu? Seria a mesma coisa que você criasse um robô e você não limitasse as atitudes desse robô. Você colocar, esse robô pode fazer tudo. Ou seja, para aquele robô não há escolha, tá? Ele foi condicionado a fazer de tudo, tá bom? Então é por isso que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro da ramificação do conhecimento do conhecimento humano, tá? Porque quando nós estamos lidando com essa coisa de árvore do conhecimento, nós não estamos lidando com um pezinho de maçã, um pezinho de videira, não, nós estamos lidando com o conhecimento humano, né? É uma árvore, é uma ramificação da consciência humana, né? Então assim, e outra coisa também, quando Deus coloca essa, né, no caso, essa restrição,
essa restrição olha, de todas as árvores você pode comer livremente, ou seja, pode comer de tudo, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Ou seja, Deus já deixou claro para o homem o seguinte, falou, olha, você pode sim morrer, tá? E se afastar de Deus por causa disso. Ou seja, nessa restrição, Deus deixou para o homem o seguinte, falou, olha, você pode seguir tudo aquilo que eu estou te falando, ou você pode não dar ouvidos para mim, você pode viver uma vida do seu jeito, da forma como você quiser. Você pode fazer as coisas que você acha boa, do seu jeito, você pode fazer as coisas que você acha ruim da sua maneira. Ou seja, ainda mais com essa árvore, Deus deu para o homem uma liberdade total, por cima, que se o homem ele quisesse fazer tudo aqui na terra, fazer tudo que a mente dele alcançasse, ele poderia fazer, ele pode fazer, entendeu? E ele tem a liberdade ainda de seguir a Deus ou não, tá certo? Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus fez colocando essa árvore no jardim? Ele deu a total liberdade para o homem. Você pode comer de tudo e você somente é livre a partir de mandamentos, a partir de coisas positivas e negativas. Ou seja, você não é inteiramente livre fazendo somente coisas positivas, entendeu? Você precisa de ser livre também para não fazer coisas, né? Não fazer coisas. Então, assim, Deus deu a inteira liberdade para o homem, tá? Então, essa árvore, o motivo dela é a inteira liberdade. O motivo dela estar no Gan Eden, no jardim, ou seja, dela estar à nossa disposição, é a inteira liberdade, né? E além do mais, que quando nós escolhemos conhecer o bem e o mal independente de Deus, ou seja, da nossa forma, da nossa maneira, nós somos livres para não seguir a Deus, entendeu? Deus deu para o homem inteira liberdade. Você é livre até para não me seguir, tá certo? Então, assim, Deus deu para o homem a verdadeira liberdade, da verdadeira escolha, porque ela é feita só com a verdadeira liberdade, não funciona só com coisas que você pode fazer, ela funciona com coisas que você não pode fazer também, tá? Aí é que está a verdadeira liberdade, tá? E a liberdade de seguir a ele ou não, tá? E uma coisa que os céticos também acusam é o seguinte, se Deus sabia que o homem iria descumprir o seu mandamento, né, se ele já sabia de antemão que o homem iria descumprir o seu mandamento, etc., né? Por que ele colocou essa árvore lá para depois afogar toda a humanidade? Então, isso aí já está respondido, né? Está respondido por quê? Porque tanto o homem quanto Deus sabiam das consequências. Ou seja, Deus coloca o homem num mundo onde ele tem uma real liberdade. Por quê? A real liberdade, ela vem com escolha do positivo e negativo, escolhas de poder servir a Deus ou não, e escolhas também de arcar com as próprias consequências. Por quê? Quando o ser humano não arca com as suas próprias consequências, ele não é livre. Ele não é livre. Você quer ver uma coisa? Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você pode entrar naquele shopping ali e entrar em todas as lojas e comprar o que você quiser, entendeu? Aí você fala assim, olha, eu posso ir lá e comprar o que eu quiser? Pode, mas e as consequências? Eu não vou ter que pagar? E na hora de pagar? Não, você não vai precisar pagar nada. Então, você vai entrar naquele shopping, você vai comprar coisas que não precisa, você vai agir inconsequentemente. Por quê? Porque não existe uma consequência. E se não existe uma consequência, automaticamente você não é livre. Você é só condicionado ao quê? A comprar o que você quiser, sem consequência nenhuma. E isso não é liberdade. A liberdade é quando você pode escolher, não, isso eu posso comprar e isso eu não posso. Por que eu posso comprar isso e por que eu não posso?
porque isso aqui eu posso pagar, isso aqui eu não posso. Entendeu? Então as consequências, elas trazem o quê? Elas trazem a verdadeira liberdade para o homem. Aquela liberdade que ela é feita com o quê? Com consciência que existe consequência. Então tanto o homem quanto Deus sabem que precisa existir uma consequência, tá? Para haver o quê? Uma consciência de verdadeira liberdade. É ou não é verdade? Então, assim, quando Deus manda o Mabu, o dilúvio, né, isto é a consequência das atitudes do homem. E tanto Deus quanto o homem sabem desse tipo de coisa, que Deus mandou o Mabu, o dilúvio, por causa do quê? Das consequências. Porque toda verdadeira liberdade tem que ter consequências. Toda verdadeira liberdade tem que ter. Eu sei disso e você sabe. A gravidez tem que ter consequência, né? O ato sexual tem que ter consequência. Comprar e vender tem que ter consequência. Por quê? Porque senão eu posso criar um produto aqui que ele é altamente nocivo para as crianças e qualquer pessoa pode comprar esse produto e não vai ter, né, as consequências, eu não vou arcar com elas, né? Então, assim, então você precisa de liberdade, em primeiro lugar, não somente para comer todas as árvores do jardim, ou seja, não somente para fazer todas as coisas positivas, você precisa ter o quê? Liberdade na restrição também. Você precisa ter coisas que você não pode fazer. Por quê? Só aí é a verdadeira liberdade. Por quê? Você pode fazer coisas e você não pode fazer coisas. Aí que está a liberdade. Liberdade só no fazer, você será somente um robô, né? E você pode ter a liberdade de seguir a Deus ou não. Você pode usar o seu conhecimento do bem e do mal para viver a vida separada de Deus. Você, não, eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim, eu posso viver a vida separada de Deus. E é isso que os céticos fazem, que os ateus fazem, né? Eles vivem uma vida separada de Deus. Mas por quê? Porque isso é isso é uma dádiva da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do nosso jardim, entendeu? Isso é uma árvore é uma dádiva que eles têm e eles se aproveitam dela, entendeu? E também precisa o quê? Precisa haver consequências desse conhecimento. Porque se não houver consequência, nós continuamos podendo fazer tudo, né? Podendo fazer tudo sem restrição nenhuma. Ou seja, aí nós vamos cair na primeira etapa de novo, né? Então é isso. Tá explicado aí o porquê que a árvore do conhecimento do bem e do mal está lá, entendeu? E que não existe maldade em ser julgada atitude nenhuma do homem por causa disso, tá bom? E que não é uma coisa má também a árvore está lá. Por quê? Porque é uma coisa boa, ela que gera nos proporciona essa liberdade, tá bom? Então, isso está muito bem explicado, né? Um grande abraço, shalom, muita paz, muita bênção, muita luz para todos nós, né? E foi um grande prazer estar aqui com você fazendo esse vídeo. Ótimo.